Paz do Senhor, adolescentes da UADCim. Esse aqui é o primeiro episódio de uma série de estudos que nós vamos fazer aqui no YouTube da UADCim. E desde já a gente pede para você se inscrever, compartilhar essa série de estudos, que é o Devocional UADCim. E hoje nós vamos dar início a um estudo que vocês têm acompanhado muito bem nas congregações do campo da Cidade Nova. O tema desse ano da UADCim é Perseverantes, Atos capítulo 2, versículo 42. E vocês estão ouvindo sobre perseverar desde o início do ano. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu te convido a pegar a tua Bíblia e acompanhar com a gente o texto de hoje. Atos 2, 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O tema de hoje, além de perseverante, ele vai versar sobre 4 pilares de um adolescente perseverante, ou de um cristão perseverante, que é justamente a sequência de atos em que eles perseveravam na fé. No versículo 42, nós temos os 4 pilares: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Esses são os 4 pilares da perseverança cristã. Falando sobre o primeiro, doutrina dos apóstolos. Quando nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, estamos falando, adolescentes, sobre aquilo que nós aprendemos desde pequenos, ou aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Quando nós falamos sobre aquilo que nós aprendemos, são as verdades de Deus, aquilo que Ele deixou como um manual para a nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela não é um mero texto, ela não é um mero livro, ela é o nosso manual de conduta. Tudo o que você precisa saber para a sua caminhada diária tem aqui na Bíblia Sagrada. Isso é o que nós tomamos como fé. Isso é o que nós tomamos como conduta, aquilo que nós aprendemos. E eu preciso que vocês entendam que perseverar na doutrina dos apóstolos é não abandonar isso aqui. É não abandonar diante das dificuldades e das adversidades. Eu convido vocês a relembrarem o início do capítulo 2. O início do capítulo 2, que é o mais pregado entre as igrejas, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia Sagrada, porque nós temos o cumprimento de uma promessa maravilhosa, que é a descida do Espírito Santo e inauguração da igreja. E nós vemos ali um episódio maravilhoso em que Pedro está pregando, muitas pessoas acreditam na mensagem, se convertem a Jesus, e nós vemos narrado aqui a descida do Espírito Santo. Eles falam em outras línguas, aquilo que nós conhecemos como batismo com o Espírito Santo, que tem a evidência do falar em outras línguas, né? Acontece um culto maravilhoso. Só que, adolescente, você precisa entender. O culto, ele enche. O culto, ele alegra. A descida do Espírito Santo é maravilhosa. Só que tem um detalhe. O dia após o culto. O dia depois do domingo. O dia depois da quarta-feira ou da sexta-feira. O que vai fazer você ser um cristão perseverante e perseverar na doutrina dos apóstolos, não abandonando isso aqui, é a sua escolha no dia depois do culto. Porque é muito lindo quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos com os nossos amigos dentro da igreja. É muito maravilhoso quando nós estamos reunidos na casa do Senhor. Mas e o dia depois? Quem é você no dia seguinte na escola? Quem é você na sua casa no dia seguinte? Quem é você na rua, no meio dos vizinhos, no dia seguinte ao culto? Isso é importante, porque dentro da igreja é muito fácil nós perseverarmos naquilo que nós aprendemos. Mas e o dia seguinte? Essa é uma pergunta que eu te faço. Quem é você no dia seguinte? Quando eu falo que eu sou perseverante, que eu persevero na doutrina dos apóstolos,
Quer dizer que eu não abandono esses ensinamentos independente das circunstâncias. Eles, depois do culto, sofreram perseguições. Eles foram tentados. Eles foram perseguidos. Eles passaram por diversos problemas, assim como nós passamos. Ou você não passa por isso? No dia depois do culto, na escola, você é tentado. São muitas as tentações, são muitas as propostas que se apresentam a você. Mas, se você é fiel ao Senhor, se você é um adolescente perseverante, se você segue a doutrina dos apóstolos, esse primeiro pilar daquele que persevera na fé, você não vai abandonar. Você não vai abandonar aquilo que você aprendeu no culto. O culto para você não é só um momento. Ele não é só um encontro. Ele não é só aquele momento passageiro ou fugaz. Não. O culto, ele se torna um momento em que você fortifica a sua fé, em que você olha para Deus e fala: Senhor, eu fui fiel durante toda a semana. Eu fui perseverante, não abandonei a tua palavra. E hoje eu estou aqui para te agradecer. Além disso, vou ler outro texto para ti. Provérbios 3:3. Olha o que diz. Na verdade, do 1 ao 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei. O que é isso? No Velho Testamento, o Senhor está falando para nós: seja perseverante na doutrina, naquilo que você aprende. Não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Coloca isso no teu coração, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quer ter alegria? Quer ter paz no teu coração? Guarda os mandamentos do Senhor. Mas olha esse segredo aqui. No versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. A fidelidade ao Senhor. O que ele está falando para você? Ele está dizendo que, primeiro, você não pode esquecer da lei do Senhor. É o primeiro pilar de hoje. Perseverar na doutrina dos apóstolos, naquilo que você aprendeu. Mas essa fidelidade, ser fiel ao que você aprendeu, tem que estar escrito nas tábuas do teu coração. Adolescente, não adianta você saber todos os versículos decorados. Não adianta você dizer que acredita na Bíblia Sagrada, se ela não está escrita somente nas páginas de um livro. Ela precisa estar escrita nas tábuas do teu coração. É isso que você precisa ter. A palavra do Senhor gravada no teu coração. Mas além disso, olha só que interessante. Atas, essa tua fidelidade tem que estar atada ao teu pescoço. Na antiguidade, quando nós falávamos de honra, quando era falado sobre honra, muitos carregavam pingentes ou ornamentos, adereços que marcavam a honra daquela pessoa. E era evidente para todos que estavam ao redor dela, porque estava visível no pescoço. O que o Senhor está falando para nós? Você ser perseverante na doutrina dos apóstolos é você não somente ter no seu coração. Se você tem no seu coração, o mundo ao redor sabe que você é fiel ao Senhor. O mundo ao redor sabe que você é um crente na pessoa de Jesus. O culto, ele continua na segunda-feira. Ele não permanece só no domingo. O teu culto ao Senhor, ele permanece na segunda, na terça, na quarta, até o momento em que você vai encontrar a igreja novamente no domingo. Eu quero que você entenda que perseverar na doutrina dos apóstolos é isso. É você ser um adolescente fiel àquilo que Deus nos coloca como verdades bíblicas. Mas não só isso. Qual é o nosso segundo pilar? O segundo pilar daquele que persevera na fé, ele é perseverar na comunhão. Comunhão, eu gosto muito de uma frase do pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto foi um grande teólogo das Assembleias de Deus. Ele fala que a comunhão bíblica, conhecida também como koinonia, ela precisa de elementos que são da mesma natureza. Quando eu falo de comunhão adolescente, eu não estou falando apenas em manter a unidade da igreja, embora isso seja vital. O apóstolo Paulo,
No capítulo 4 da carta aos Efésios, ele fala que nós precisamos manter a unidade do Espírito. Então é nosso dever manter aquilo que o Espírito Santo uniu, que é a igreja. Mas eu quero te convidar a uma outra análise também. Comunhão, perseverar na comunhão, é você manter unidade. Eu vou separar a palavra, tá? Comunhão, vamos falar de comum união. Eu preciso manter a minha união com aquilo que me junta ao corpo de Cristo. Eu não posso me unir àquilo que me afasta do corpo de Cristo. Tem que ter a mesma natureza, como disse o pastor Antônio Gilberto. Precisa ter a mesma essência. Os teus relacionamentos, a tua vida, aquilo que você carrega como teu entorno, precisa ter a mesma essência de Cristo. Amós 3,3, ele nos dá um confronto, ele nos confronta. Ele fala o seguinte, Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aí você muitas vezes fala assim, mas aquela amizade, aquele relacionamento, você sabe que não está seguindo o padrão de Deus. Os teus pais já te avisaram, os coordenadores, os líderes já falaram, a igreja toda está tentando te alertar, mas você fala assim, não, mas eu não vou deixar isso me dominar, não vou deixar isso me contaminar. Mas Amós 3,3 está nos confrontando hoje. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se não estiverem se coadunando? Se não estiverem no mesmo propósito? Se você estiver se relacionando com aquilo que te junta ao corpo de Cristo, é a comunhão, é a koinonia, é você perseverar na comunhão como está falando a palavra do Senhor. Agora, se você está mantendo a união com aquilo que te afasta do corpo de Cristo, isso não é união bíblica. Isso não é o que Deus quer para a tua vida. Isso não é você perseverar na comunhão. Não estou dizendo que você não tem que evangelizar, que você não tem que se relacionar com o mundo. Nós somos seres sociais, isso é verdade. Mas a comunhão, quando eu me entrego a um relacionamento, principalmente as amizades, estou falando para adolescentes, então o relacionamento é com família e amizade, tá bom? As amizades e a família precisam ter a mesma essência de Cristo. Esse foi o segundo pilar de um adolescente ou um cristão que é perseverante na fé. O terceiro, olha só, o partir do pão. Perseverar no partir do pão. Eu entendo que vocês, quando ouvem partir do pão, associam muito com a Santa Ceia. E isso é, de certa forma, muito propício da gente pensar. Tem um pastor que tem o nome de Eurico Bergstein. Ele foi um grande teólogo das Assembleias de Deus também, um grande teólogo pentecostal. E ele fala que quando nós falamos da Santa Ceia, nós precisamos olhar para o corpo físico de Cristo, mas também nós devemos olhar para o corpo místico de Cristo. E o que é o corpo místico de Cristo? É a igreja. Quando eu falo do partir do pão, eu falo também de unidade da igreja. Eu já vou explicar por que eu estou falando disso. Partir do pão, eu quero que você imagine agora, adolescente, duas figuras. A primeira é o pão em si, mas eu quero que você imagine também a mesa. Porque nós comemos assentados à mesa, não é verdade? Então imagine o pão e a mesa. O pão, fisicamente, simbolicamente, representa o corpo de Cristo. Isso é verdade. Representa a nossa santidade. Perseverar no partir do pão também é você ser perseverante na santidade ao Senhor. Isso é vital. Mas eu te mandei imaginar a mesa, não mandei? Olha só, quando eu falo de assentar a mesa, é porque a mesa, ela nivela todo mundo no mesmo nível. Ela coloca todo mundo no mesmo nível. Quando nós nos assentamos à mesa, nós estamos fazendo parte daquilo. A primeira coisa que eu quero que você grave, adolescente, é que você faz parte do corpo de Cristo. Você não está à parte, você faz parte. Você não está à margem, você está inserido. Você faz parte desta comunhão e dessa santidade que o partir do pão te proporciona.
Não se exclua. Não se exclua por atos. Não se exclua por pensamentos. Não se exclua por qualquer que seja a conduta. E outra coisa, eu falei que nivela, né? Não tem diferença. Na mesa de Cristo, não importa o valor financeiro que cada um pode ter na conta. Não importa a classe social. Não importa nada. Não existe diferença nenhuma na mesa de Cristo. Você faz parte. Então, não se sinta inferior a ninguém. Não se sinta menosprezado. Não pense que você não pode fazer parte. Não. Se você aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, você faz parte da comunhão que o partir do pão proporciona. Não se exclua. Não pense diferente. Se você segue a doutrina dos apóstolos, está mantendo a comunhão da maneira correta, o partir do pão é para você. É para você, então não se exclua. E não deixe ninguém te excluir. Você faz parte disso. E o quarto e último pilar de uma vida cristã que é perseverante é justamente perseverar nas orações. A oração, ela é vital na nossa vida. Existiu um teólogo cristão que ele falou a seguinte frase: a oração é a respiração da alma. Olha que lindo! A oração é a respiração da alma. Você está respirando, você está vivendo a dimensão espiritual de uma maneira intensa. Quando eu falo de oração, eu falo de comunhão com Deus também. Aí eu te faço uma pergunta, adolescente. Será que você pode dizer que é amigo de Deus se você não fala com Ele? Eu posso dizer que eu sou amigo dos meus pais. Eu posso dizer que eu sou amigo daqueles que convivem comigo na faculdade. Porque eu converso, porque eu estou ali diariamente. Mas se eu não mantenho uma vida de oração, eu não posso dizer que sou amigo de Deus. Eu não posso dizer que eu tenho uma vida de intimidade com Deus. Então, perseverar na oração é fazer a alma respirar. Imagine só, uma vida sem respiração. Não existe. Eu nunca vi alguém sobreviver a poucos minutos sem respiração. Não tem como. Se a vida ela não se prolonga sem respiração, por que a alma sobreviveria a uma vida sem oração? Não tem como. Então, perseverar na oração é você fazer a sua alma estar viva diante de Deus. É você perseverar no teu relacionamento íntimo com Deus. Uma das maiores instruções de Jesus Cristo, quando ele ensinou sobre oração, ele falou que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e conversar em secreto com o Senhor. O que é isso? Tenha a tua intimidade com Deus. Persevera na oração. Tem muita gente que espera o culto de domingo para ter um mínimo momento de oração. Não é isso. Vida de oração não é isso. Não é eu esperar um momento. Paulo vai além. O apóstolo Paulo ele diz que nós devemos orar sem cessar. Você não respira a todo momento? Não é algo medular? Não é algo tão natural que você às vezes nem percebe que está respirando? Assim é a vida de oração. Orar sem cessar. A gente nunca para. A gente nunca para de falar com Deus, porque é vital o nosso relacionamento com Ele. Então, esses são os 4 pilares. 4 pilares de uma vida, de um adolescente ou de um cristão que persevera na fé. Ele persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é isso que você precisa seguir na tua vida. E é por isso que esse ano a UADCIM está aprendendo sobre perseverar na fé, está aprendendo sobre não abandonar as verdades de Deus e como viver uma vida essencialmente bíblica e espiritual. Essa é a palavra que nós temos para hoje. E eu encerro com o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quer viver o extraordinário de Deus? Adolescente da UADCIM, seja perseverante.
Deus te abençoe, em nome de Jesus.